Salve doentistas, Clayson! Ah, Clayson, mas você não dizia que teria vídeo quase todos os dias aqui no canal? Já faz mais de uma semana que você não faz vídeo aqui, Clayson! É claro, cara, quando você está internado em um hospital, numa situação de quase morte, fica difícil gravar vídeo, você entende isso? Consegue perceber isso? Fica impossível quase. E eu fui realmente acometido por uma doença, uma pneumonia, que foi uma situação terrível, quase morri mesmo. Eu vou explicar para você o que aconteceu comigo e vou trazer uma reflexão sobre essa situação toda nesse vídeo hoje. Peço para que você esteja aqui com a gente, você que conhece o canal, dê um joinha no vídeo, você sabe que a gente tem sempre boas reflexões por aqui. Você também que não é inscrito, se inscreva e, acima de tudo, você que já é inscrito, precisa ativar o sininho. Esse sininho é importante pra gente, tá bom? Dê essa força aí pra gente continuar aqui. Eu já tô firme e forte aqui, já começa a ter vídeos aqui direto a partir deste aqui. Então pode ficar tranquilo que a gente vai normalizar tudo no canal a partir de agora. Bom, o que aconteceu comigo? Quinta-feira passada, comecei a ter uma tosse que não parava, cara, uma tosse forte. E o final da tosse era sempre vômito. Eu tossia e no final vomitava bastante. E eu passei um dia inteiro desse jeito. E aí depois que eu vi que eu tava um dia inteiro, praticamente 24 horas, só vomitando, obviamente eu fui ao hospital. Eu fui à UPA da Barra, aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que deve ser uma das melhores UPAs do Brasil. Um troço, todo mundo, cara. É um negócio organizadíssimo, tudo limpinho, tudo computadorizado, as salas todas muito bem divididas, mas é claro, com o mesmo problema que deve ter nas UPAs de todo o Brasil também, que é a quantidade enorme de pessoas, a falta de leitos, aquele problema da superlotação, né, que a gente tem. Aqui no Brasil, eu sempre digo aqui no canal que nós temos uma cultura no Brasil que é a cultura de colocar as coisas no depósito. Tudo aqui pra gente é depósito. A educação é depósito de criança na escola. Joga as crianças na escola lá, vê no trem que vai arder, vê no que vai dar aquele trem lá. Cadeia é depósito de bandido. Deposita lá, joga lá e o que acontecer, dane-se. Na saúde acontece isso também. Depósito. As coisas não são humanizadas. Até certo ponto, eu não posso reclamar tanto assim, porque aqui, pelo menos na UPA da Barra da Tijuca, que é o bairro nobre do Rio de Janeiro, as coisas mais ou menos funcionam, mas para mim não funcionaram e você vai entender por quê. Eu entrei lá, eles fizeram um diagnóstico em cima dos vômitos. Ah, Cláudio, toma um tal de Vonal Flash aí, que aí você vai melhorar. Eu fiquei lá umas 12 horas mais ou menos, tomando soro, que eu realmente estava muito fraco, e voltei para casa. Só para você ter uma ideia, quando eu recebi a alta, na esquina da UPA, eu peguei meu carro, fui até a esquina, na esquina eu já tive que parar o carro para vomitar. Então eu já saí de lá praticamente do mesmo jeito que eu entrei. Cheguei em casa e lá em casa eu já comecei a vomitar novamente, tomei o remédio, não adiantou porcaria nenhum remédio, o tal do Vonal Flash, que é um remédio que todo mundo fala que é imbatível para vômito, não adiantou absolutamente nada. Transcorreu mais um dia, no segundo dia, para o terceiro, eu voltei à UPA. Não deu para aguentar. Nessa segunda vez que eu voltei para a UPA, eu já tive que ir de ambulância, não consegui sequer levantar da cama. Teve que vir a ambulância me tirar daqui carregado para eu ir para lá. Chegando lá, a mesma situação. Por não ter leito, eu tive que ficar 16 horas nesse segundo atendimento, sentado naquela bendita cadeira de soro. Que você que foi em qualquer hospital, em qualquer UPA, você sabe do que eu tô falando. É aquela cadeira meio reclinável que você fica lá. Pô, eu tenho 1,83 m, cara, eu sou um caboclo comprido. Então, assim, 16 horas sentado naquele negócio, eu tava contorcendo de dor na coluna. Eu não tinha melhorado, eu tinha vomitado, inclusive, lá dentro, no lixo do médico que tava me atendendo. E mais uma vez eles me deram alta. Só que aí, quando eles me deram alta, eu já estava com uma respiração ofegante, eu já não conseguia respirar. A médica que me atendeu, ela fez um teste. É um teste que avalia a quantidade de oxigênio que você tem no corpo. Eu estava ok com oxigênio, 100%.
E ela ficava injuriada, eu não conseguia respirar normal e eu não conseguia respirar. Era algo parecido com uma síndrome do pânico. Só que eu nunca tive essas coisas, eu nunca tive síndrome do pânico. Eu nunca tive um problema, eu nunca tomei remédio de tarja preta, eu nunca tive problemas. Ainda bem, né, cara? Eu nunca tive problema, eu faço meditação, eu sou um caboclo calmo, tranquilo. Então, assim, eu não tinha passado por nada parecido. Eu julguei que era uma síndrome do pânico porque eu simplesmente não conseguia parar de respirar de forma ofegante. Mesmo assim, ela, respira aí fundo aí que você consegue, não sei o que. Eu vi o desdém e me senti ainda mais desconfortável naquela situação, porque eu percebi que eles não tinham mais o que fazer para mim. Eles me deram a segunda alta. Só que aí quando eu cheguei em casa, quando eu voltei para casa, eu voltei, aí nessa ocasião eu voltei de Uber, eu mal consegui entrar no elevador do meu prédio. Foi uma coisa assim, sem sentido. E as coisas não melhoraram nada, as coisas estavam piorando cada vez mais. Foi quando o Felipe resolveu tomar uma iniciativa e um dos colegas nossos lá da equipe me levou até um hospital particular. No hospital particular, eles fizeram uma tomografia e aí sim eles chegaram à conclusão de que eu estava com uma pneumonia avançadíssima. Eu estava com índices de uma pessoa que já tinha até morrido. Índices baixíssimos. Eu estava a minutos, a horas de uma parada cardíaca e ia ser muito difícil recobrar dessa parada cardíaca, porque eu estava completamente comprometido, meu corpo inteiro. É uma situação chamada septicemia. Então, aí, logicamente, recebi o tratamento, um negócio caríssimo, mas tudo bem, curou. Não é que curou porque eu ainda estou recuperando, mas vamos dizer, resolveu o problema, diagnosticou qual era o problema, mas isso foi no 4º dia. Eu fiquei 4 dias sem comer absolutamente nada. Eu só bebi água e vomitei durante 4 dias. Estava profundamente fraco. Eu fiquei mais 3 dias internado. E aí sim eu recebi alta, aí sim com a medicação correta, tomando os antibióticos que eu ainda estou tomando. Não está sendo tão simples gravar esse vídeo aqui para você, está sendo um certo sacrifício. Eu tentei sentar aqui ontem para gravar o vídeo, falei lá no Twitter que ia fazer o vídeo, mas cara, sentei aqui e não consegui. Muito difícil. Mas ainda bem, estou recuperando. E qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso? Nesse meio caminho eu andei conversando com algumas pessoas a respeito do que aconteceu comigo lá na UPA. Teve uma pessoa que disse assim, olha, Clayson, eu não sei por que deu errado com você, porque meu pai, ele precisou de um marca-passo, ele foi atendido na UPA, ele recebeu o marca-passo e ele teve que vender um carro para poder pagar esse marca-passo. Ele recebeu isso gratuitamente, ele teve o atendimento, beleza, deu tudo certo. A maioria das pessoas com quem eu conversei reclamou muito, não foi pouco não, reclamou muito. Né? Na ocasião, inclusive, há alguns dias atrás, o Bolsonaro falava sobre o SUS é para todos. Né? Mas que SUS é esse? Do que nós estamos falando e qual é a reflexão que a gente tem que fazer a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, não cabe aqui, eu poderia processar essa médica que fez um diagnóstico errado, que quase me matou. Foi uma irresponsabilidade sem tamanho você fazer um diagnóstico dessa forma, uma pessoa que está prestes a morrer. Foi realmente uma coisa complicada. Mas a reflexão que eu quero fazer com você nem é sobre essas questões de jurídicas ou coisas assim, mas é como realmente está a situação da saúde no nosso país. Sabe, como realmente nós estamos passando por uma situação de morte no nosso país. Nós estamos matando pessoas no nosso país. Se eu não tivesse um chefe que me bancasse um hospital particular, eu estava morto. Eu tinha morrido. Morrido. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então, qual é a questão principal? Eu inclusive, nesse período, tive olhando alguns números para passar para você, para a gente poder entender. Nós tivemos, no final de dezembro de 2016, a aprovação da Emenda Constitucional 95. Uma das aberrações mais estapafúrdias que eu já vi na minha vida. É inacreditável que eu vi pessoas comemorando a aprovação
dessa aberração. Pessoas comemoraram isso, que em resumo significa congelar os recursos da saúde por 20 anos. Não só da saúde, como da educação, mas estamos falando da saúde aqui. Congelar por 20 anos. Esses caras sequer eles previram dentro desse cálculo o crescimento natural da população. Em 2047, o Brasil vai ter aproximadamente 233 milhões de habitantes. Eu estou passando um dado para você que é do IBGE, é um dado oficial, tá? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é um dado oficial. Eles não previram sequer o crescimento da população. Porque, veja bem, é óbvio que se você aumenta a população, você vai aumentar a demanda por saúde. Isso é mais do que óbvio. Mas nós estamos congelados por 20 anos. Não é só isso. A gente tem disparidades aqui. Se você observar os gastos com saúde, os municípios, estados e municípios arcam com 56% dos gastos. Já a União com 44% dos gastos restantes, certo? Porém, existe uma diferença. A União, ela arrecada 60% dos impostos. A gente não consegue perceber, por exemplo, que em 2060, um quarto da população vai ter mais de 65 anos. 25%. 25%. Ou seja, um quarto da população é idoso, meu amigo. Isso agora, daqui a pouco. E é óbvio, com o avanço da idade, aumenta também a demanda pela saúde. Paralelo a isso, nós temos quais ações? Se eu perguntar para você, se você que conhece alguém que votou no Bolsonaro, qualquer pessoa que você conheça que votou no Bolsonaro, pergunte para essa pessoa qual é o planejamento do Bolsonaro. Primeiro pergunta qual é o ministro da saúde para eles. Quem é o ministro da saúde do Bolsonaro? Fala para mim. Fala para mim, quem é o ministro da saúde do Bolsonaro? Pergunta. Depois disso você pergunta qual é o planejamento? Qual é o objetivo? Aonde o Ministério da Saúde quer chegar em meio a todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo? Porque na saúde brasileira não se fala em gestão, que é o ponto principal, é a questão básica de tudo isso. Não se fala em planejamento, não tem um planejamento de médio e longo prazo, nem de curto prazo. A gente não fala também sobre como lidar com recursos. Entenda o seguinte, nós temos um país continental. Nós temos, por exemplo, regiões no Brasil onde há um número muito maior, por exemplo, de nascimentos do que outras regiões. Como que você vai despender um gasto único para regiões que têm gastos diferentes? É óbvio que nós precisamos de um planejamento somente dos municípios, porque tudo recai no município. Você não é a União que te atende, você é atendido no teu município, ou no município vizinho, enfim. Você é atendido no município. Então quem tem condições de avaliar a saúde, as demandas da saúde, é o município. Logicamente, você pode colocar o estado no meio, mas se você pegar um estado como, por exemplo, Minas Gerais, 853 municípios, você acha que todos são iguais? O norte de Minas, que é extremamente pobre, na frente, por exemplo, do Triângulo, do próprio sul de Minas, na região metropolitana, são regiões tão distintas. Regiões que são que tem uma geografia diferente, que tem um clima diferente, lugares que são muito mais frios. Uma pessoa que conhece o governador Valadares, conhece Poços de Caldas, assusta, fala, mas os dois estão no mesmo estado? Estão! Uma cidade fria pra cacete, a outra quente pra caramba. E tudo isso não é levado em consideração na hora de se fazer uma avaliação da nossa saúde, uma avaliação das demandas que nós precisamos no nosso país. O nosso país precisa refletir sobre isso.
O nosso povo precisa entender o problema que nós estamos passando, porque nós somos eternamente vítimas. A gente chega nos locais destinados à promoção de saúde, mas nós estamos sendo promovidos à morte. Então, infelizmente, nós ainda estamos nesse debate imbecil, estúpido, idiota de falar sobre nazismo, de falar sobre coisas que não fazem a menor diferença para a nossa realidade. E nós estamos há 2 anos com 13 milhões de desempregados nesse país. 2 anos. Será que não temos uma prioridade de geração de emprego nesse país? Então, tudo que acontece aqui no nosso país é isso, é essa necessidade que a gente tem de ferrar com tudo, de fazer tudo nas coxas, de fazer tudo desorganizado, de apenas ter o país para os privilegiados. É um país voltado para o privilegiado. O privilegiado tem um plano de saúde. Você acha que ele está preocupado com a UPA, amigão? Você acha que ele está preocupado com a UPA? Ou o cara vai lá no plano de saúde dele e tá, ó, belezão. Maravilha. Eu fico imaginando um cara que tem um plano de saúde que dá a ele o direito a esse hospital que eu tive aqui, o Barra Dora aqui. Pelo amor de Deus, que hospital que é esse? Que hospital que é esse? Um amigo meu que é médico lá na minha cidade veio aqui e falou: Clássico, que é isso, rapaz? São as coisas mais modernas que eu já vi. O cara tem um plano de saúde, o cara tem esse hospital à disposição. Eu cheguei lá, o cara me colocou numa tomografia computadorizada lá e me fez um diagnóstico em 5 minutos. Descobri em 5 minutos o que tinha que ser descoberto há 4 dias atrás, que eu já estaria curado. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Nós estamos perdendo para o debate. É uma briguinha infantil, de ideologia barata, e eu não estou dizendo que é só a direita, não. Façamos o meia-culpa aqui. Façamos o meia-culpa. Progressistas também entram nessa conversa fiada, infantil, imbecil, de ficar falando sobre coisas que não têm a menor relevância, de ficar tratando sobre assuntos que não têm a menor relação com o nosso país. O que tem a ver com o nosso país? A religião islâmica? Qual a diferença desses 4% de islâmicos no país? Por que isso é uma ameaça para nós? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Quando que tivemos um ataque terrorista islâmico aqui no país? Qual é a possibilidade de um ataque islâmico no país no futuro próximo? Por que nós estamos preocupando com isso? Porque essa é uma preocupação dos Estados Unidos, porque aí sim, os caras chegaram lá e derrubaram 2 torres dos caras lá. Entraram lá dentro e arrebentaram com tudo. Beleza, vamos preocupar. Mas nós temos que nos preocupar com isso simplesmente para lamber uma bota de um safado, de um ordinário como esse Trump? Então, é um debate ruim, raso, rarefeito, que a gente se entrega a ele, começa a ficar nessas discussõezinhas, nessas coisinhas, sabe? Que enche o saco, gente. Isso enche o saco. A gente está nesse debate infantil e nós estamos abrindo mão de cuidar daquilo que tem que ser cuidado no nosso país, cuidar do nosso povo, daqueles que realmente, dos 80% que precisam de saúde pública. Porque já teve neoliberal aqui dizendo que não, tem que ser que nem os Estados Unidos, que lá você paga para tudo. Mas por que não pode ser como na Inglaterra? Na Inglaterra é igual aqui. Por que nós temos que ser igual aos Estados Unidos? A Inglaterra, ela tem a saúde universal. A diferença é que aqui no Brasil, a gente usa 4% do nosso PIB para saúde. Lá na Inglaterra, 7,5%. Aí sim, pô, vamos ter saúde universal. Saúde para todos. Como o próprio Bolsonaro falou, SUS para todos. Com investimento, com inteligência, com a criação de leitos, com a aprimoração dos equipamentos, com a capacidade maior dos agentes públicos, dos médicos, dos atendentes. Essa deveria ser a prioridade, essa deveria ser a nossa reflexão. E é isso que eu quero, pelo menos, tentar
colocar aí na sua cabeça aí uma semente para que você possa também entender o que está acontecendo. O nosso país precisa começar a discutir o verdadeiro debate. Nós precisamos falar aquilo que precisa ser dito. Tem que parar com essas brincadeiras que muitas... Eu não vou aqui dizer que eu mesmo já não entrei nisso, não. Não vou dizer que eu não sou santo, pô. Não vou dizer que a gente já não entrou com essas coisas aqui no canal. Mas eu me policio pra caramba. Eu presto muita atenção. Eu quero falar aqui contigo, mas eu quero trazer informação que vai embasar o que eu estou falando. E tudo que eu falei tá aqui na descrição. Você pode ver os links, o link do IBGE, tudo que eu tô falando aqui. Então, nós precisamos urgentemente de saber, primeiro, cobrar dos governantes aquilo que nós queremos. Quando os caras vêm com essa conversa fiada, ai, faz cocô a cada 2 dias, viu? Tá ok? Oh, faz isso cocô a cada 2... Porra, para de falar merda, vagabundo! Vamos falar o que tem que falar? Vamos discutir o que tem que discutir? Vamos cobrar desse povo o que tem que ser cobrado. Nós estamos no país do depósito. Depósito de criança na escola, depósito de doente nos hospitais e UPAs. É isso. Aí reclama. Cadeia? Não, joga lá dentro que tá tudo certo. Aí chega lá dentro, vira um antro gigantesco de crime organizado. Lá de dentro da cadeia, os caras comandam tudo aqui fora. Por quê? Porque é um depósito, dane-se. Ah, tá preso mesmo, dane-se. Chega lá dentro, o cara manda e desmanda, o cara faz e acontece. Todos os crimes são planejados lá dentro. E muitos deles executados lá também. Esses golpes que eles dão aí por celular e tudo mais. Então fica essa reflexão. Olha, eu fiquei sim um pouco nervoso, não vou negar pra você. Fiquei um pouco exaltado porque é a minha saúde, é a minha vida. Isso fez com que a minha família tivesse que viajar muito, porque estão a 9 horas daqui, tiveram que largar trabalho, minha família inteira trabalha, tiveram que vir aqui porque não é fácil, não foi fácil passar esse período, e um diagnóstico errado que poderia ter me matado, e a revolta é muito grande sim, e eu tenho que passar para você o motivo dessa revolta e passar para você essa reflexão. Eu espero que essa reflexão te ajude também a entender um pouco melhor o nosso país, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê o joinha, é importante o seu joinha, se inscreva no canal, precisamos da sua inscrição, o canal está crescendo e precisamos ainda mais da sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho, tá bom? Você sabe, a partir de agora, vídeos quase todos os dias aqui no canal. E veja esse vídeo. Esse vídeo é separado especialmente do YouTube para você. A gente se encontra na próxima. Vídeos quase todos os dias aqui.